pedir a Deus entendimento da palavra dele nessa noite. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, se colocamos de pé e vamos orar para ouvir a palavra de Deus agora. Amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença que está o Teu servo, Senhor, abençoe que vai trazer a Tua palavra nesta noite aos nossos corações. Por isso nós estamos aqui preparados, Senhor, para ouvir tudo quanto Tu tem preparado a cada coração nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Aproveitando que os irmãos estão em pé, Mateus 25. Mateus 25, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, ou Levi, conhecido como sermão profético, parábolas a 10 virgens. Que diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, pelejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podeis então estar assentado, sempre adorando o Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Né? O irmão Júnior nos comunicou à tarde, né? Eu não fico assim, os irmãos que às vezes não gostam de ser pedir em cima do laço, mas uma época eu estava bastante acostumado assim, a atender de um dia para o outro, no mesmo dia, e o Espírito Santo sempre dava a mensagem. Só que era uma época que não tinha tanto pregador jovem como tem hoje, e o Figuinho estava no início, né? Hoje já tem irmãos que pregam uma mensagem. O nosso pastor Jadiel, que estava na Donai, hoje não está mais conosco, mas enfim, bastante estudioso da palavra de Deus, então eu amava o jeito que ele pregava, na mensagem expositiva, dentro do contexto, não fugia, né? Isso é bom. Enfim, e teve outro rapaz também que veio de Amapá, o presbítero Jacques, muito profundo também no ensino. E nós também sempre estávamos acostumados em congregações pequenas, né? Quando nós aceitamos Jesus no quilômetro 4, depois fomos para o Ronco d'Água, na Oitina, né? E era uma igreja bastante lotada, mas menor que essa, né? E depois fomos cooperar no quilômetro 7, voltamos para o Ronco d'Água. Quando foi aberta a congregação do Taiti, fomos cooperar no Taiti. Depois voltamos à Avenida Vicente dos Pastores, fomos cooperar na igreja do irmão, como segundo dirigente. Enfim, e em 2018,
2008, outubro de 2008, nós fomos para Jaraguá do Sul. Foi um sonho meu, algo que eu pedi a Deus, e às vezes tem deixado esquecido. Eu queria morar em Jaraguá do Sul. E Deus cumpriu esse desejo nosso. E Deus honrou tanto na igreja como na vida profissional. Fui muito bem no torno, trabalho no torno convencional, e lá tem mais necessidade de torno convencional do que aqui. Chegamos a ensinar outras pessoas. Isso é bom, sabe? E a igreja de Jaraguá do Sul, a gente sentiu assim, um pouco de diferença quando fomos para lá. Hoje eu estou meio desacostumado com o modo aqui, entende? Os irmãos não ficam mais no púlpito como os irmãos ficam aqui. Eles ficam embaixo, né? Onde tem lá até. E isso, irmãos, no princípio é chato, mas rapaz, pastor casou depois, tá bom? Entende? Se sente no meio, fica. Diz para o pastor André, vai encher mais a igreja se eu botar o povo para baixo. Ele deu uma risadinha, tá? Então, irmãos, tem coisas que nós acompanhamos em igrejas, algumas congregações mais despertadas, outras congregações mais calmas, algumas igrejas oram mais, outras igrejas oram menos. Jaraguá do Sul não tinha, talvez tenha agora o culto de ensino. Só que a escola dominical, até hoje eu vi, aqui em Joinville, nos dias de hoje, como é frequentada lá. A igreja antiga, a escola dominical era mais frequentada em Joinville, naquela época era a segunda, antes era Cubatão, segundo irmão pastoreando que havia falado. E em Jaraguá do Sul, é praticamente quase 100% da igreja. Aí eu fico então com o ensino da escola, que é profundo, com bons professores ensinando, que às vezes, com poucas pessoas no culto de ensino, para cá, irmãos, são sempre os mesmos, não sabe, pastor? Os mais velhos estão aqui. Parece que as virgens prudentes e as que não querem se edificar totalmente se ficam. Nós aprendemos com muitas coisas. Quando eu estava em Campo Tenente, eu com a minha esposa, fomos missionários voluntariamente. A igreja segue lá, então não é essa igreja aqui. É claro que não é isso. E o pastor, o presidente, ensinava no culto do ensino. Na terça-feira, a lição da escola dominical, muito bem frequentada. Então, aprendemos sempre a dar muito mais valor aos cultos de ensino, à aprendizagem da palavra de Deus, pegar amor à palavra. E isso que nos firma nos dias de hoje. Eu penso que se no início, quando eu aceitei Jesus na igreja do quarto, na época era o pastor Luiz Miller, estava, mas depois veio o pastor José Martins de Oliveira. Naqueles dias, naquela época, não tinha um homem como ensinava tão bem, que era o pastor José de Oliveira. Alguns não gostavam da maneira dele, mas eu aprendi a não estudar a palavra. Ele ensinava, muitas vezes até em particular, individual. Então, irmãos, se cada um de nós, eu creio que os irmãos que estão aqui, que mais frequentes que utilizam, está certo? Porque os que mais às vezes estão na igreja. Olhando para a passagem aqui, Jesus estava falando, se olharmos nos versículos anteriores, sobre a vigilância do povo de Deus, o quanto é importante estar vigiando, o quanto é importante ser dedicado à vida de oração e vigiando e orando. E ele falou muitas vezes da vigilância, chamou até a atenção dos seus discípulos, nos seus últimos momentos, dias de vida, ali no jardim de Getsemane, quando estava orando, ele ficou mais. Aí então, ele disse a Pedro, porque
porque não conseguiu nem viajar uma hora com ele, na hora que mais precisava. Os seus discípulos não conseguiu ajudar a ele nessa oração, nesse momento difícil da sua vida, difícil angústia que ele estava passando. Os seus discípulos não puderam ajudar. Olhando aqui pela palavra de Deus, essas 10 virgens, que essa parábola, segundo os estudiosos, é o mais pode aplicar para a vida de Cristo, uma comparação da igreja nos dias atuais. Muitos dizem, várias denominações pegam. Nós acompanhamos a Assembleia de Deus desde 1983, no mês de agosto, quando aceitei Jesus. E por que não dizer, naquela época não tinha culto de ensino no sábado nas congregações, só tinha na sede. Depois acho que começou em 85, porque quando nós casamos, era um culto, o casamento era das 5 horas às 7. Não podia atrapalhar o culto de ensino. Depois começou a ter o culto no sábado. Então, as pessoas tinham a preocupação de estar no culto de ensino quando era na terça-feira, com todo esse esforço, íamos para o culto na terça, chegávamos em cima da hora, que era mais horas trabalhada, inclusive, e logo vimos ao templo para aprender a palavra. E a preocupação naqueles dias, me lembro quando aceitei Jesus, o amado José Bernardes, Zezinho, como era conhecido, ele dizia, o tema da pregação é sobre a vida de Cristo, sobre arrebatamento. E eu realmente ouvia isso. Era um dos temas mais pregados. Muitos obreiros dificilmente fugiam desse tema, da volta de Cristo. Mas passou os anos e se ouve pouco. Agora eu fico, e muitos dizem se prega pouco, mas quando a pessoa pega a oportunidade, por que não aproveita e fala? Né, pastor? Aí eu aproveito a minha oportunidade, eu vou falar nesse dia, no pouco que sabemos, que serve para mim também, estar mais preocupado, glória, sobre a volta de Cristo, porque pensamos, irmãos, chegar no momento de final e nós perdemos algo. Já pensou muitas vezes, quando eu estudei no Senai, foi um ano, e eu tinha uma dificuldade, ainda tenho em matemática, eu acho que até meio traumatizado, né? E eu passei no Senai assim, no satisfatório, no 5, né? Do regular para 7. E os últimos a terminar o curso de torneiro mecânico fui eu. No que vale a técnica mecânica, porque era um ano bastante forçado. E eu não queria decepcionar meu pai, não queria perder um ano. Então muitas vezes eu ia mais cedo para estudar, me dediquei bastante. E Jesus me concedeu que eu passasse. Mesmo eu não sendo crente, eu pedia sempre ajuda para o Senhor Jesus. Pedia, através da oração do Pai Nosso, fazia essas rezas, e Jesus ouviu. Então, eu me preocupava em passar de ano. Agora imagina se eu chegasse lá no mês de dezembro, eu fosse reprovado e tivesse que repetir tudo de novo, né? Se perder um ano. Alguns passos chegam no ensino médio e rodam no final, não consegue a média, tem que voltar. Quando eu era antes de ser crente, no ano 81, 82, eu me dediquei muito, um pouco ao ciclismo, de corrida de bicicleta, da equipe da Tupi, da Vega de Jaraguá do Sul. E sempre, normalmente, os atletas, eles se preocupam em se manter no pelotão primeiro.
deixa os seus últimos momentos, todo o fôlego, quando faltam uns 4 quilômetros. Aí dão de tudo, porque querem vencer, querem ganhar. Eles mantêm o ritmo normal, mas no final dão de tudo. Cabe a nós. Não era mais sermos mais dedicados? Porventura, não era para eu e você estar mais dedicados na oração, Genivaldo, né? Irmão Genivaldo. Não era para eu e você estar hoje pela manhã com as irmãs, consagração, quem sabe? Mas parece que a gente quer se dedicar, não conseguimos. Arrumamos outros programas quando tem oração, quando tem alguma coisa, mas Jesus não quer assim. Eu confesso para os irmãos que nós estávamos assim, se manter salvos. Agora só tem Jesus, os filhos criados, 64 anos de idade, vamos fazer um mês de setembro. Então tem um prêmio mais novo, vamos deixar para mais novos. Mas eu estou vendo que Jesus não quer, porque já é, acho que a terceira vez que pede para eu ministrar a palavra. Se olharmos pela Bíblia, é para nesses dias estarmos, se possível, como era antes. E a Bíblia diz, né? Quem é santo se santifica ainda. Quem faça justiça, faça mais ainda. Quem é santo, ser mais. Agora, quem não é tudo ao contrário. Quem não quer ser santo, seja tudo ao contrário. Jesus ensinou seus discípulos e advertiu a eles para esse momento. Nesse momento, está preparado para a volta dele. E muitas vezes, até estudamos ali no Adonai, não por o tempo que passamos ali, mas se aplicava bastante no ensino. E o Espírito Santo até trouxe pela palavra. Se a igreja pode passar pela grande tribulação, ou seja, talvez nós vamos passar pela tribulação e talvez não. O que é errado é dizer que Jesus não vai voltar. Isso é heresia. Jesus vai voltar. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que estão os sinais se cumprindo. A gente ouve, eu no meu jornal uma vez, alguns irmãos assim, youtubers, algum mesmo em Israel, o que está acontecendo em Israel nesses dias, o rio Eufrates se secando, praticamente seco, que a Bíblia se cumprindo, acontecendo alguns, como se diz, a água brotando lá perto no Mar Morto. Estamos vendo países árabes fazendo amizades com Israel e esperamos que o Brasil volte a ser amigo da nação de Israel. Olhe por isso, amigos, né? Porque eu quero que no dia do julgamento o Brasil esteja do lado direito de Israel. Temos que orar por isso. Então, olhando as coisas acontecendo, um dia teve, quando eu estava em Jaraguá do Sul, eu estava no dirigente, e foi dado um estudo sobre o Apocalipse. Aí o pastor usou lights, né? Aí ele falou que a igreja ia ficar para a grande tribulação.
Mas ele se baseou numa pessoa de youtuber. Ele não provou na Bíblia. Aí é o problema, né? Tem que mostrar pela Bíblia. Se a igreja vai passar pela grande coração, e tem que provar também pela Bíblia se nós vamos passar ou não passar. Agora, uma coisa é certa, irmão, se nós vamos passar pela grande tribulação ou se não vamos passar, é que nós temos que ficar firme com Cristo. Na verdade, não é ficar firme na denominação, mas firme naquilo que Jesus ensinou. Está certo? Que se nós olharmos para nossos pastores, olharmos para o ministério, então nós se afastamos, ficamos frustrados por alguma coisa, por algo. Nós temos que olhar para Jesus e temos que reunir em algum lugar e temos que amar os irmãos e temos que orar por todos nós e aceitarmos como nós somos, como os irmãos porque lá no céu, pastor Vieira sempre dizia, lá no céu não vai ter cerca, lá no céu não vai ter, não vai ter lugar para ficar longe de teu irmão, não tem que ficar junto, e vamos reconhecer o outro. Glória, não tem gente como evitar teu irmão e querer se esconder, pedir para Jesus, ficar atrás do outro e não ver que ele é irmão, não vai dar tempo, não tem como. Eu tenho que amar o irmão do jeito que é e aceitar.